Lista 5, exercício 6. Uma bobina de 10 espiras tem uma área de 0,23 metros quadrados e uma resistência muito grande. E está dentro de um campo magnético uniforme de 0,047 Tesla, orientado de modo que o fluxo máximo passa através da área da bobina. Ela gira de modo que o fluxo através dela passa para zero em 0,34 segundos. Qual é a magnitude da fé induzida quando o campo atravessa perpendicularmente a área da bobina em 0,34 segundos depois? Bem, vamos lá, vamos entender o problema. Primeiro a gente tem o quê? Tem uma espira, no caso 10 espiras, né? Girando enroladas com uma área de 0,23 metros quadrados. Aqui não especifica se as espiras são circulares, mas não importa. Eu vou colocar elas circulares, importa na verdade o valor da área delas. Isso aqui interessa. Então a espira, são 10 espiras enroladas e a gente faz o campo atravessar perpendicularmente a essa área. A espira gira em torno desse eixo, um eixo perpendicular ao plano da espira, no plano da espira, perdão, e perpendicular ao campo magnético. Então ela vai girar de tal forma que, olhando agora a espira de lado, olhando daqui para cá, ela gira dessa forma, de tal forma que num determinado instante qualquer, entre o estado de perpendicular e paralelo, o vetor área da espira e o campo magnético fazem um ângulo θ um com relação ao outro. Muito bem, aí a ideia primeira é calcular o fluxo do campo. O fluxo do campo é o produto escalar entre o campo e a pequena área em cada parte na região do centro do campo. Bem, do centro da espira. Bem, mas o campo é homogêneo. Se o campo é homogêneo, vira só B escalar A, porque é integral entre o campo vamos dizer assim, constante com relação à área, né? Ele é homogêneo, tem o mesmo valor em todos os pontos. Então vira só o produto escalar entre o campo e a área, isso é BA cosseno de θ, onde o θ é o ângulo entre os dois. Bom, mas esse movimento é um movimento de velocidade angular constante. Dessa forma, o deslocamento no ângulo θ é igual à velocidade vezes o tempo, já que a velocidade é constante. Então fica igual, o θ fica igual a ômega-t. E o nosso fluxo fica BA cosseno de ômega-t. Bem, a taxa de variação do fluxo vai ser igual a menos BA vezes a derivada do cosseno, que é menos seno vezes a derivada do que está dentro, que é o ômega. Certo? Assim, nossa FEM fica o número de espiras, que é 10 espiras, vezes BA ômega seno de ômega-t. Certo? Detalhe, o fluxo é com relação a uma espira. Você não calcula o fluxo de 10 espiras, você calcula o fluxo de cada uma. E aí você acha qual é a força eletromotriz gerada em cada espira. Mas como as espiras foram enroladas de um mesmo fio, né? Elas são enroladas no mesmo fio, elas são em série, eletronicamente em série. Dessa forma, a FEM total que na verdade é aí que você vai somar as N espiras. Ok? Então vamos ver os estados do problema. Então primeiro ele diz que ele está orientado com fluxo máximo através da UZ. A orientação dele é essa aqui. Ele está com a sua área perpendicular ao campo, consequentemente o fluxo é máximo, já que somente a componente do campo perpendicular à área é que gera fluxo. E a nossa FEM é NBA ômega seno de ômega-t, certo? E isso nos dá a força eletromotriz através de todas as espiras. Bem, nesse caso, o nosso fluxo é máximo. É máximo e positivo, já que eu defini a área, o vetor área nesse sentido. Ele é máximo e positivo, consequentemente o nosso fluxo é simplesmente B vezes A, isso é 0,47 vezes 0,23. O fluxo em cada espira é 1,1 mV. Eu calculei o fluxo exatamente para a gente completar o problema, né, fazer o problema de forma completa. Bom, e como é que fica a FEM?
Bom, a FEM, já que o ângulo é zero, o ômega t é zero, a FEM é igual a zero. Isso ocorre por quê? Porque você está no estado de valor máximo do fluxo. O estado de valor máximo do fluxo significa que a derivada do fluxo é zero. Ora, essa derivada do fluxo é zero, já que ele tem o valor máximo, significa que a FEM, que é menos a derivada do fluxo, consequentemente a minha FEM é zero. Certo? Muito bem, ele diz que gira até passar, que o fluxo seja zero, passa através dela para zero em 0,34 segundos. O que é o fluxo passar para zero? Significa que a espira gira até que o plano da espira fique paralelo ao campo. Quer dizer, você não vai ter nenhuma componente perpendicular à área da espira, consequentemente, o seu fluxo é zero, certo? A gente pode ver pelo ângulo π sobre 2, o fluxo é cosseno, então fica cosseno de π sobre 2, que é igual a zero. Bem, como é que fica o fluxo? O fluxo é zero e a nossa FEM é N vezes BA ômega, certo? Isso é... E quem é o ômega? O ômega ele passou desse estado para esse em 0,34 segundos. Isso é, ele girou um ângulo de π sobre 2, certo? Em um tempo de 0,34 segundos, isso é 4,6 radianos por segundo. Ok? 4,6 radianos por segundo faz com que a nossa FEM seja 10 vezes, são 10 espiras, 0,47, 0,23 vezes 4,6, que é o ômega, né? Que é o campo, a área e o ômega. Consequentemente, a nossa FEM fica 0,051 volts, a força eletromotriz gerada nessa espira com essa velocidade angular. Bom, e qual é a magnitude da FEM induzida quando o campo atravessa perpendicularmente à área 0,34 segundos depois? Quer dizer, quando atravessa perpendicular à área 0,34 depois, o estado é esse aqui. Ora, nesse estado aqui, o nosso fluxo é máximo, só que negativo, já que o vetor área está no sentido contrário ao campo. Consequentemente, o nosso fluxo é menos B vezes A, e o nosso fluxo é menos 1,1 miliweber. Mas, novamente, ele está no estado máximo. Que está no estado máximo, consequentemente, a nossa FEM é igual a zero. Então, quando o fluxo é máximo, a FEM é zero, porque a derivada do valor máximo é zero. Certo? Quando o fluxo é zero, aí sim que a FEM é máxima. Isso é 0,051 volts. É isso.